Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer ao meu irmão Lucas Santana, que é de Petrolina, Pernambuco. Um grande abraço a todos os irmãos de Petrolina, Pernambuco, que estão ligadinhos aqui na nossa programação do Falando de Bíblia, nos nossos vídeos respostas, lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E hoje eu tenho aqui uma pergunta do nosso irmão. Assiste aí. Pai do Senhor Jesus, pastor Paulo, meu nome é irmão Lucas Ariel, eu sou aqui de Petrolina, Pernambuco. Eu gostaria de perguntar ao senhor qual é o embasamento bíblico para algumas igrejas estarem fazendo a inclusão de elementos e instrumentárias do judaísmo no culto cristão. Deus em Cristo continue abençoando a vossa vida e a todo o canal Falando de Bíblia. Então, galera, vamos lá, família? Vamos pensar um pouquinho? Por que algumas igrejas hoje se utilizam ou se apoderaram de alguns símbolos judaicos nos nossos dias? Em algumas igrejas, eles usam talit, eles usam kippá, eles usam a menorá, colocam bandeira de Israel, colocam lá o símbolo da estrela de 6 pontas, que é conhecido como escudo de Davi e que eles chamam de estrela de Davi e outras coisas mais. Assim como esses dias eu vi em um ato de ordenação pastoral, um pastor, ele usou um chifre de animal que ele ganhou lá de Israel, botou azeite dentro e começou a derramar na cabeça lá dos irmãos. Vamos lá. Respondendo a pergunta do nosso irmão aqui, Lucas Santana, de Petrolina, de Pernambuco. Muitas vezes a gente não pensa como esses símbolos são a identificação desse povo. Como a igreja quer se apropriar se Deus deu para ela uma identidade diferente da dos hebreus. Os hebreus são levantados no mundo para serem o estandarte de Deus entre as nações, naquele período antigo, onde já haviam outras nações, e eles então carregariam o nome do Senhor, sendo, no modo bem grosseiro, um outdoor de Deus para que todos o conhecessem através deles. Por isso Isaías vai dizer que eles são as testemunhas de Yahvé. É esse povo, não os dos nossos dias aqui no Brasil, mas eles são as verdadeiras testemunhas de Yahvé, do Senhor, de Adonai, do nosso Deus, daquele que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que a igreja hoje adora fazer isso, se apropriar de coisas não só judaicas, como mundanas, e colocá-las no seu templo e no seu convívio. Falando-se de Bíblia, aí você vai ler comigo Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, que escrito está, de sorte, verso 9, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Gálatas, escrito está, verso de número 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai.
assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Gálatas. É uma das cartas que Paulo vai ter que combater esse exagero desacerbado sobre a questão de serem dentro da igreja quase que judeus, mas não sendo judeus. Vamos lá, capítulo de número 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Porque, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, nós precisamos prestar atenção, sabe, irmão Lucas Santana, sobre essas questões, porque tem igrejas que elas não são consideradas messiânicas. Eu estou falando de igreja, estou falando de comunidade, movimento neopentecostal, de gente que traz óleo de Israel, leva talite para a igreja para vender, para negociar, leva quipá, e agora, em alguns ambientes, estão se utilizando da prática da circuncisão, que é tirar aquele excesso da pele que cobre a glande do pênis. E aí qual é a problemática? Que existem coisas que são só para Israel. Paulo está combatendo nos Gálatas esse comportamento dentro da igreja. Ou eles são judeus e vivem debaixo da lei e cumprem toda a lei, ou eles vão viver a graça. Porque aquele que viver segundo algum preceito da lei deve guardar toda a lei, senão ele se torna um réu da lei. Entendeu? Agora, a problemática desses símbolos é que a gente quer viver como Israel, mas não quer cumprir as ordenanças do Deus de Israel. Por exemplo, essa turma coloca talite, coloca quipá, coloca aqueles lenços bonitos que as mulheres judias usam, mas dentro desse termo sinagogal mais ortodoxo, a mulher não pode falar. Você sabia que numa sinagoga os homens sentam-se à frente das mulheres lá atrás? Ah, mas elas querem ser chamadas até de apóstolas, de bispas. Não é verdade? Aí fica complicado. Por quê? Porque eles pegam uma coisa do mundo judaico, colocam dentro da igreja e acabam por fazer uma lambança. Aí tem um judeuzão que foi levantado por Deus para ser doutrinador da igreja e está dizendo, cada um com o seu chamado, cada um na sua vocação, cada um com o seu comportamento, cada um com o seu símbolo. E nós não precisamos dos símbolos judaicos, respeitando a historicidade, respeitando a importância daquilo que é para eles. Só que a gente acaba por fazer essa lambança e mistura tudo e acaba por confundir a cabeça da igreja. Aí não guardam sábado, não é verdade? Comem carne de porco, fazem um monte de coisa, mas querem ficar andando como judeu. Eu não sei como. E isso traz mais confusão que explicação e edificação. Essa pergunta do meu irmão Lucas, lá de Petrolina, é bem para esse momento dos nossos dias, onde a gente vive uma confusão porque ficamos longe da Bíblia e perto do que a nossa cabeça pensa. E nós não precisamos de invenções, nós precisamos de uma renovação pelo poder da palavra, porque a própria palavra, uma vez aplicada em nós, ela nos santifica, nos purifica e nos traz todo o comportamento
que nós devemos seguir para seguirmos com Cristo. Deus abençoe a vida do meu irmão Lucas Santana. Grande abraço para meus irmãos lá de Petrolina. Segue a gente também lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E vamos juntos daqui, falando de Bíblia.